Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Símbolos de Futebol. Já peço para vocês deixarem um like, isso é muito importante, e se inscreverem no canal, por favor. A sua ajuda, ela importa, tá bom? Vamos lá. Flamengo versus Esperance, time da Tunísia, lá da África. Por enquanto, e provavelmente, o Flamengo foi o melhor brasileiro dessa primeira rodada. Ainda tem o jogo do Fluminense amanhã, só que é contra o Borussia Dortmund. O Fluminense simplesmente vai pegar o adversário mais forte nessa primeira rodada. É muito difícil, tudo pode acontecer, mas é muito difícil o Fluminense sair com uma vitória amanhã. Já vai ser difícil sair com empate. Quem dirá então a vitória? Mas futebol é futebol e o Fluminense tem camisa, tem que respeitar. Mas falando do jogo do Flamengo, foi o melhor brasileiro até então. Apesar de que, se a gente for falar no contexto geral, eu preferi o futebol do Palmeiras. Para mim, o Palmeiras ele demonstrou mais objetividade, mais ímpeto, mais vontade contra o Porto do que o Flamengo contra o Esperance. Só que o Palmeiras não conseguiu achar o gol, diferente do Flamengo, que achou 2 gols hoje. Um com a Arrascaeta e o outro um belíssimo gol do Luiz Araújo. Então, naturalmente, eu escolheria o Flamengo como o melhor brasileiro nessa primeira rodada. Bom, o Flamengo fez um primeiro tempo muito bom. Já poderia ter feito 2-0 no primeiro tempo, mas não conseguiu. Mas foi um primeiro tempo interessante do Flamengo. Porém, no segundo tempo, deu muito espaço para o Esperance. Começou a deixar os jogadores da Tunísia a jogar e a controlar o jogo, a ficar com mais posse de bola. E isso começou a levar perigo. Chegou uma hora que o Esperance realmente ficou muito perto do empate. Tava bem próximo. O Rossi teve que fazer 2 defesas. Uma não foi assim grande coisa, mas teve uma outra que ele foi uma boa defesa. E o Flamengo tava flertando para tomar o gol de empate do Esperance. Só que é aí que a camisa pesa. Em uma jogada, o Flamengo decide o jogo, com um golaço do Luiz Araújo. Muito semelhante com o que aconteceu um jogo antes. É o jogo das 4, entre o Los Angeles e o Chelsea. O Chelsea estava vencendo por 1-0, mas levando uma boa pressão do Los Angeles, mais até do que o Esperance fez no Flamengo. Só que em uma jogada, o Chelsea foi lá e marcou o segundo gol, fechando a tampa do caixão. O Flamengo foi muito parecido, estava levando uma certa pressão do Esperance, estava ficando cada vez mais próximo o gol de empate, até que o Flamengo resolve então fazer o segundo gol, e a partir de então aí o jogo morreu, né, para o Esperance. E o Flamengo acabou ficando mais próximo do terceiro gol do que o Esperance do primeiro, ainda que o terceiro não tenha saído. Aí acabou o jogo, né? No gol do Luiz Araújo praticamente acabou o jogo. Eu acho que o Flamengo ele poderia ter saído com um placar até um pouco mais largo, tem time para isso. Diferente do Palmeiras, que pegou um Porto, que por mais que esteja numa fase ruim, ainda assim é uma boa equipe de Portugal. O Flamengo ele pegou um time da Tunísia, que convenhamos, é complicado, né? Se não ganhasse desse time. Eu acho que esse time é até pior do que o Seattle Sounders, que o Botafogo pegou ontem. Então eu acho assim, foi uma boa vitória do Flamengo. Né? Lógico, né? O que importa são os 3 pontos. E empatou, né? Com saldo de gols com o Chelsea. Mas eu acho que o Flamengo poderia aí ter. O técnico Felipe Luiz ele poderia ter colocado o Flamengo um pouquinho mais ofensivo, continuar pressionando e atacando para fazer aí uns 3-4-0 para aumentar o saldo de gols e ficar com a primeira colocação. Mas, como eu disse, no segundo tempo o Flamengo tirou o pé,
O Esperance começou a gostar do jogo, mas em uma jogada o Flamengo decidiu o jogo. Pois bem, eu ia falar alguma coisa, me deu branco agora? Porcaria. Enfim, assim, resumindo, não acho que o Flamengo tenha feito um excelente jogo. Assim, nossa, o Flamengo jogou demais. Não, não acho. Pela equipe contra a qual o Flamengo jogou, eu acho que um jogo excelente seria um jogo assim, o primeiro tempo que o Flamengo fez, só que também no segundo tempo, somando aí 3-4-0. Aí sim poderíamos falar que foi um excelente jogo do Flamengo. Mas ganhou, tá bom. Então foi um bom jogo. Não foi mediano também, lógico que não. Ganhou, isso que importa, como eu disse, os 3 pontos. Mas não foi nada assim esplendoroso. Pegou um time bem fraquinho e eu, na minha opinião, na minha visão, o Flamengo teria condições de colocar mais gols. Mas resolveu tirar o pé, o técnico Luiz Felipe, talvez até mesmo para poupar os jogadores, só que assim, né? O jogo ainda estava 1-0 quando o Flamengo tirou o pé do acelerador no segundo tempo. Se tivesse 3-0 já pro Flamengo, beleza, né? Mas com 1-0 já tirar o pé eu achei muito arriscado. Não sei se foi uma coisa do treinador ou se o time que se acomodou mesmo. Mas o fato é que o Flamengo parou aquele ímpeto que fez no primeiro tempo, um bom primeiro tempo, e começou a dar bobeira, a dar muito espaço para o Esperança. E quase levou o gol de empate. Quase um exagero, mas ficou perto. Então, foi um bom jogo do Flamengo, o melhor dos brasileiros até agora, a não ser que o Fluminense consiga um milagre ou um empate muito bom, né? Se o Fluminense jogar contra o Borussia o que o Palmeiras jogou contra o Porto, mesmo que saia só com empate, pelo amor de Deus, aí sim o futebol brasileiro realmente, aí sim, o futebol brasileiro, vamos dizer assim, pelo menos em um jogo superou o do europeu. Não na totalidade, tá, gente? Eu não sou maluco. Mas em um jogo teria superado os europeus se o Fluminense jogasse bem amanhã e saísse com empate. Com a vitória, então, nem se fala. Mas acho que até o próprio torcedor do Fluminense, e aqui eu não estou menosprezando, tá, a instituição, só estou sendo realista. O mais provável é que o Borussia Dortmund vença. Eu sou São Paulino, já falei em outros vídeos, e se fosse o São Paulo no lugar, eu falaria a mesma coisa. Claro, como torcedor, iria sempre apostar na vitória, a esperança é a última que morre, e iria torcer de coração pro São Paulo. Porém, o meu lado racional e realista já estaria apitando pro lado do Borussia, falando, ó, não coloque muita fé para depois a decepção não ser muito grande. Sabe, aquele lado racional que fala assim para você? Então, eu estaria mais ou menos assim se fosse o São Paulo no lugar do Fluminense. Mas enfim, esse jogo eu comentarei amanhã. O Flamengo, então, fez um bom jogo, beleza, parabéns para os flamenguistas. E eu acho que o Flamengo tem sim condições de fazer um jogo pau a pau com o Chelsea. Um jogo de igual para igual. Porque o Chelsea não tá com aquele elenco excelente. Não é um dos melhores times da Europa na atualidade, não é um Bayern de Munique, não é um PSG, um Real Madrid, um Barcelona, não é um Liverpool. Tudo bem, é o Chelsea, tem camisa, ok, mas não está com um elenco esplendoroso e o Flamengo tem condições sim de fazer um jogo de igual para igual. Se o Los Angeles conseguiu fazer hoje uma pressão na equipe inglesa, eu acho que o Flamengo consegue então fazer muito mais. Mas teremos que esperar até sexta-feira. Bom, pessoal, uma boa noite a todos. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Clique no like e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu, falou.